Boa tarde, povo de Deus. Aproveitando mais um momento, mais um domingo de descanso, para estar programando mais um vídeo para o canal, para estar falando mais um pouquinho desse livro que Deus trouxe, que Deus deixou para o homem, para servir de norte de vida para o homem. E hoje vou estar falando sobre o livro de Eclesiastes. Vou estar me atentando ao capítulo 6 para falar do livro. Estou aqui com a versão João Ferreira de Almeida, uma Bíblia um pouquinho mais antiga, a Bíblia que a minha mãe me deu. E diz assim na palavra do Senhor, o capítulo 6 de Eclesiastes: Há um mal que tenho visto debaixo do sol, e que muito frequente é entre os homens. Um homem a quem Deus deu riquezas, fazenda e honra, e nada lhe falta, de tudo quanto a sua alma deseja. Mas Deus não lhe dá poder para comer, para dar e comer. Antes o estranho o come. Também isto é vaidade e má enfermidade. Se o homem gerar 100 filhos e viver muitos anos, e os dias dos seus anos forem muitos, e a sua alma não se fartar do bem, e além disso não tiver um enterro, digo que um aborto é melhor do que ele. Por quando debalde veio, e em treva se vai, e de treva se cobre o seu nome. E ainda que nunca viu o sol, nem o conheceu, mais descanso tem do que o tal. E certamente, ainda que vivesse 2 vezes 1000 anos, mas não gozasse o bem, não vão todos para o mesmo lugar? Todo o trabalho do homem é para a sua boca, e contudo nunca se satisfaz a sua cobiça. Porque mais tem o sábio do que o tolo? E que mais tem o pobre que sabe andar perante os vivos? Melhor é a vista dos olhos do que o vaguear da cobiça. Também isto é vaidade e aflição de espírito. Seja qualquer que for, já o seu nome foi nomeado, e sabe-se que é homem, e que não pode contender com o que é mais forte do que ele. Sendo certo de que há muitas coisas que aumentam a vaidade e que tem mais o homem de melhor, porque quem sabe o que é bom nesta vida para o homem, por todos os seus dias da sua vaidade, os quais gasta como sombra? Porque quem declarará ao homem o que será depois dele debaixo do sol? O que será depois dele debaixo do sol? Como disse, essa é uma versãozinha um pouco mais assim, mais antiga, um pouquinho mais difícil até de ler, a letra é um pouquinho miúda, mas vamos nos atentar a esse capítulo 6 de Eclesiastes. É um alerta para o homem de que ele precisa, ele tem, na verdade, Deus deu o trabalho para o homem para que o homem coma do seu trabalho, para que o homem goze do seu trabalho, para que o homem se vá bem com o seu trabalho. E hoje nós temos uma das nossas maiores bênçãos que temos, e as pessoas acham que na realidade não é uma bênção, mas é sim uma bênção, é o nosso trabalho. Claro que está ligado ao que aconteceu lá no livro de Gênesis, no início, né? Nós não precisaríamos comer com dores e com suor. Nós poderíamos trabalhar e o trabalho poderia ser suave e gentil. Infelizmente, às vezes, o trabalho é penoso para alguns, por causa da desobediência. Desobediência primeiro lá no início, e hoje muito por causa das nossas próprias desobediências. O homem às vezes quer angariar muitas coisas, ele quer levantar muitas coisas, quer fazer grandes impérios, e o império rui, o seu nome não vai ficar por muito tempo. Então, tudo isso é vaidade. Nós temos nomes hoje que ficaram gravados na memória, onde o seu império se foi, o seu império nesse mundo, mas o seu império por vir ainda está. Por exemplo, o apóstolo Paulo, os apóstolos, mas entre todos o Paulo, ele não juntou para si ouro e prata nesse mundo, como está lá no livro de Apocalipse, onde o Senhor Jesus disse, comprai de mim ouro, né? Comprai ouro do alto, comprai com as coisas de Deus. Seria um ouro inabalável, onde a traça e o ferrugem não corrói, né? A traça não corrói, o ferrugem também não corrói. São as riquezas do alto. Isso não limita, não impede, não é nenhum problema os homens também ter riquezas na terra. A diferença é que as riquezas da terra, elas deveriam ser vistas como algo para abençoar a sua vida, abençoar a vida dos que estão próximos e para gozar a sua vida.
Só que na realidade, por causa da grande cobiça do homem, o homem quer amontoar mais, mais e mais. E no início do capítulo fala justamente sobre esse tipo de homem, né? O homem que ele é um homem a quem Deus deu riquezas, fazendas e honra, e nada lhe falta, de tudo quanto a sua alma deseja. Mas Deus não lhe deu poder para comer, antes o estranho lhe come. É muito interessante a gente ver nesse mundo, e em todas as áreas, não é uma área só em específico, não. Pessoas que têm aquela necessidade de acúmulo de riqueza tão grande que esquece de viver. Esquece dos prazeres da vida ao lado, do momento com o amigo, do momento com a família, de uma reunião que seja com a igreja, uma reunião que seja com qualquer amigo num terreiro, que hoje infelizmente não se tem tanto mais, não, como aquele sentar nas praças, como aquele sentar na calçada da rua para conversar até um pouco mais tarde. Infelizmente com a tecnologia veio algumas coisas que se ruiu, se perdeu, mas ainda existe o encontro nas casas, nas famílias, nas igrejas, que deveria ser algo prazeroso para o homem, porque faz parte do bem do homem. Mas há pessoas que estão tão ocupadas em ajuntar riquezas nesse mundo que ele não tem tempo para o restante, para gozar aquilo que Deus lhe deu. Por isso seria esse capítulo, aquele homem. E Deus, não é que Deus não lhe deu o poder de comer, que ele ajunta tanto, ajunta tanto, ajunta tanto, mas qual o poder que Deus devia dar de comer? É o poder de poder parar um pouco e se preocupar com o que está à sua volta. As pessoas que são dadas muito à riqueza, elas não têm tempo, elas não têm condições ela não dispõe de tempo para poder desfrutar a riqueza que tem. Isso é vaidade, por quê? Porque elas se vão. Quando muito, 90 anos, porque a pessoa às vezes ela pode até nascer rica, ou muitos fazem a riqueza, vão atrás da riqueza, por isso muitos se perdem até. Mas eles não vão ficar ricos antes dos 20 anos se começar a buscar administrar bens, a não ser que ele já nasceu rico, ele vai ter que fazer uma fortuna. E o problema é quando ele faz a fortuna, mas tem que abrir mão de todo o restante, ele acaba não vivendo. Nós temos um dos exemplos era Abraão. Abraão, ele andou, ele saiu da sua parentela, andou por onde Deus mostrou, mas no início não se fala que Abraão era um homem riquíssimo. Fala que Abraão estava ali peregrinando. Fala-se que quando ele foi para o Egito, quando ele saiu de lá, é que ele saiu realmente. Olha só, ele foi para um local de riquezas ilícitas e dali ele tirou riquezas. Nós podemos até ter dinheiro. O dinheiro, eu não vejo problema em ninguém possuir dinheiro. O maior problema é quando o dinheiro possui a pessoa. Eu não vejo problema em pessoas possuir riquezas. Não me preocupo muito com isso, mas eu acho que é melhor o pouco com descanso. É melhor você ter pouco, mas deitar no travesseiro e dormir tranquilamente, do que o muito, onde você não tem paz de espírito, onde você não consegue saciar sua alma, onde você não consegue sossegar. Era bem isso que Salomão deixava ali escrito nesse livro. E uma das coisas que às vezes as pessoas não conseguem perceber, a Bíblia deixa muito claro, é que as pessoas têm que entender o seguinte: tudo que você angariou nesse mundo, tudo que você conquistou fisicamente nesse mundo vai ficar aqui. Você não vai levar. Porque o homem veio nu e nu retornará. É isso que diz lá na versão NVI, no Jó capítulo 1, versículo 21, está escrito assim: e disse, nu saí do ventre da minha mãe e nu partirei. Jó já tinha esse entendimento. Jó que era um homem riquíssimo. Olha só, Jó era riquíssimo, um dos homens mais ricos do Oriente. Mas ele tinha consciência que nu ele veio do ventre da mãe dele. E nu ele partiria, ou seja, ele nasceu sem trazer nada para esse mundo e retornaria sem levar nada para esse mundo. Que é uma verdade disso em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 7, também lendo na versão NVI, está escrito o seguinte: pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Nada podemos levar. As pessoas podem dizer assim: mas nós vamos ter esperança, nós vamos ter amor, nós vamos ter Cristo, nós teremos tudo isso, mas quando você veio para esse mundo, você não trouxe isso. Você aprendeu isso aqui.
você tinha um sopro de vida, você tinha a condição de buscar tudo isso, buscar Cristo, buscar esperança, buscar amor, buscar tudo isso. O seio da família te daria condições para isso, mas você não trouxe isso. Você vai estar levando isso, mas você não trouxe. Você só vai estar levando. Que a partir do momento que nós levamos, fala que o amor e a esperança, eles não se vão, né? E Cristo, nós vamos estar com Ele. Mas nós tivemos a bênção de vir sem nada e voltarmos riquíssimos. Riquíssimo porque qual que é a maior riqueza desse mundo? A maior riqueza desse mundo é Cristo. Um pregador famoso, ele fala muito interessante falando sobre a Nova Jerusalém que vem ataviada dos céus, onde fala que o seu chão é como ouro, como berilo, não sei, é transparente, todo cravejado de pedras preciosas, ou seja, é coisa que nós pisaremos lá no outro lado. Nós não precisaremos nem colocar no bolso, por quê? Porque lá não vai pôr no bolso, vamos pisar. É algo simples, é uma riqueza lá que aqui pode ser um abuso constante do homem, lá será piso de chão. Né? Lá você vai pisar, vai andar sobre isso. Lá não tem esse material que é tão cobiçado aqui, lá não tem valor. O ouro que Jesus diz, comprai de mim ouro, refinado. O ouro que Jesus disse não é esse ouro valoroso que nós temos aqui como bem material. Nós podemos usá-lo aqui, porque fala que nós devemos administrar as riquezas ilícitas. O que são riquezas ilícitas? Riquezas que não levam a muita coisa, não porque elas sejam ilícitas, proibidas por ser humano. Essas riquezas que estão terrenas aqui não são proibidas por ser humano. Você só não pode pôr sua confiança nelas. Elas devem ser usadas como para você gozar da sua vida, para você ter uma vida plena e principalmente para que seja ajudar o próximo. Uma das coisas, vou estar citando o nome desse pregador que eu estava falando aqui do ouro, que foi Luciano Subirá, então tem que sim passar o crédito para ele. E uma das coisas interessantes que eu tenho aprendido juntamente, que eu tenho aprendido um pouco com ele, entre outros, mas com ele também é o seguinte, por que Deus às vezes, pessoas boas não podem ter dinheiro? Pessoas, vamos dizer, não boas, usei o termo errado, porque a pessoa pode ser boa ou má, independente de pertencer ou não a Deus, como característica. Agora, bom mesmo, ninguém é bom. Porque o próprio Senhor Jesus disse assim, alguém disse para ele assim, bom mestre, o que devo fazer para herdar o reino dos céus? Ele disse, quem és bom? Quem me chama de bom? Ninguém é bom senão o Pai, porque o Pai é o único que tem a bondade, o Pai é a bondade. Então eu digo bom no sentido humano. Mas vamos reforçar aqui, por que às vezes os crentes não podem ter dinheiro? Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Quantas pessoas buscam dinheiro, buscam riquezas e perdem a Deus? Coloca em perdição o caminho da salvação. Coloca em perdição tudo que trilhou. Porque, na realidade, as riquezas ilícitas, essas riquezas que não nos conveniam em termos de ser ilícitas, nesse caso, elas têm que ser usadas para abençoar pessoas. O crente, o Luciano Subirá, fala um pouco sobre o crente manancial e o crente represa. Então, estou replicando o que ele fala. Quem é o crente represa? Aquele que todo o dinheiro é para ele. Infelizmente, nós vemos muito perigo em algumas pregações hoje em nossos meios, onde as pessoas vão buscar riqueza e esquecem de ensinar para eles. Para que veio sua riqueza? Para gozar a sua família, gozar o seu bem e ajudar aqueles que porventura estiverem à sua volta. Não use as suas riquezas com egoísmo, só para você ajuntar. Primeiro, você vai partir e essa riqueza vai ficar para alguém. Você vai morrer e pior do que isso, se você não ensinar a seus filhos, aos seus descendentes, o valor de dar valor às riquezas de Deus, vai só haver disputas aqui no mundo, no mundo físico, né? Vai só haver disputas, brigas, contendas por causa do dinheiro que você dá, a riqueza que você juntou. A gente vê isso, é muito comum à nossa volta hoje. Brigas por heranças, disputas judiciais intermináveis por quem deve ter o quê. Infelizmente, nem deveria ser assim. Mas Deus deixou algo bem claro nesse capítulo. O que o pregador queria dizer? O que Salomão queria dizer nesse capítulo? Tem até um subtítulo nessa versão que diz assim: é lícito gozar os bens que Deus deu,
mas estes não podem satisfazer a alma. Todo mundo fica falando assim: quando eu tiver a minha casa, eu vou ser feliz. Quando eu tiver o meu carro, eu vou ser feliz. Quando eu tiver o meu sítio, eu vou ser feliz. Quando eu tiver a minha empresa, eu vou ser feliz. E na realidade, eles descobrem depois: bom, veio o carro, não sou feliz. Veio a casa, disputou por um tempo, não sou feliz. Na realidade, a felicidade está em gozar o bem das coisas que Deus te dá. Para alguns, maior capacidade, Deus vai dar uma capacidade, vai dar mais condições de angariar mais, porque tem mais capacidade de administrar. Quem tem menos capacidade, vai angariar menos, que tem menos capacidade. Vamos dizer que a mesma coisa do reino dos céus também é na terra. Quando Deus, a parábola dos talentos, que ganhou 5 talentos, outro ganhou 2, outro ganhou 1. O que tinha 2 ganhou mais 2, o que tinha 5 mais 5, o que tinha 1 não ganhou nada, guardou ali, né, embrulhou e guardou, não angariou. Assim também é a capacidade. E nas riquezas existe a capacidade negativa de, em vez de angariar, perder. Tem pessoas que não podem receber riquezas, porque ela não vai conseguir administrar riquezas. Ou vai se fechar totalmente para aquilo, ou vai partir tantos prazeres carnais que vai perder tudo que tem. E temos que aprender a administrar as riquezas ilícitas. Administrar seria fazer, gozar o bem, fazer o bem, trabalhar em tudo. Não que as obras vão salvar ninguém. Ninguém é salvo por obras. Você pode fazer o bem, o maior bem, todo o bem. Você pode fazer tudo que tem. Você pode, a parte que Paulo fala mesmo, que me importa que eu vendesse tudo que eu tenho, né? Quando está falando do termo de falar a língua dos homens e dos anjos, o homem poderia vender tudo que tem e distribuir aos pobres, mas sem amor, nada disso seria. Então, na realidade, você pode distribuir, ajudar, fazer o que for. Se você não tiver Cristo, nada te salvará. O único que salva é porque ele disse: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Quem salva é Cristo. Então, só ele pode salvar. Praticar o bem, na realidade, é algo que se assemelha a Cristo, porque Cristo fez o bem. Cristo fez o bem não o que a pessoa queria, Cristo fez o que a pessoa precisava, o que a pessoa necessitava. Quantas vezes queremos algumas coisas e não ganhamos, por quê? Porque não é hora e não convém. Mas algo interessante diz, logo depois, no capítulo que logo adiante, que um homem pode ter 100 filhos, muitos dias, mas se não tiver um enterro digno, melhor é não aproveitar-se o bem da sua vida em enterro digno. Se comparando com o aborto é melhor do que esse homem. Por quê? Porque pelo menos a pessoa não chegou a viver, né? Ela foi gerada no ventre, mas ali mesmo se perdeu. Aí fala que ela estava em trevas. Onde trevas? Na realidade, ela não viu a claridade, o sol, ela não viu nada. Ela estava ali em trevas. E em trevas se foi. Na realidade, ele teve mais felicidade do que uma pessoa que viveu a vida inteira, que teve muitos filhos, mas não gozou do bem, não gozou daquilo que Deus te deu, não aproveitou toda a vida que ele teve aqui para poder viver o melhor. E tudo isso é vaidade. Se você não aproveitar essa vida para fazer o bem, para viver o que Deus te ensinou, para praticar tudo que Deus está te mostrando, o que você veio fazer nesse mundo? A gente vê contendas, a gente vê misérias, a gente vê doenças sobremaneiras, doenças às vezes psicossomáticas, na realidade doenças que as pessoas elas têm por tristeza, pessoa que está buscando tanto e esquece de viver o restante. Às vezes aquela tristeza, às vezes aquela depressão, ele pode trazer doenças físicas reais pelo seu próprio estado emocional. Então, quando diz viver o bem, gozar o bem, quer dizer, você aproveitar do que Deus te deu na vida. É você não viver uma vida que seria uma vida medíocre, porque Deus deu condições para todos. E não importa o quanto você tenha, importa o quanto você é realmente agradecido a Deus pelo que tem. Porque diz assim, todo o trabalho do homem, no versículo 7, capítulo 5, versículo 7, todo o trabalho do homem é para a sua boca, e contudo nunca se satisfaz a sua cobiça. Porque mais tem o sábio do que o tolo?
E o que mais tem o pobre que sabe andar perante os vivos? Melhor é a vista dos olhos do que vaguear da cobiça. Também se a vaidade, a aflição do espírito. Seja qualquer que for, já o seu nome foi nomeado. Sabe-se que é homem e que não pode contender com quem é mais forte. Sendo certo que há muitas coisas que aumentam a vaidade, que mais tem o homem de melhor? Que mais que tem o homem de melhor? Há muitas coisas, né, que aumentam a vaidade. Muitas. Poder, riquezas, vanglória, muitas coisas. Mas que mais tem o homem de melhor? O homem que é imagem e semelhança de Deus, o homem que resplandece Cristo em sua face, ele tem o que é de melhor. Porque ele ajuda tesouros no alto. Ele amontoa brasas vivas sobre as suas cabeças. Na realidade, o que o homem entende melhor é quando ele tem Deus. Na realidade, o que o homem entende melhor é quando ele entende que ele não pode contender contra quem é mais forte que ele. Que tudo nesse mundo que tinha que ser nomeado já foi. Até as próximas pedras preciosas, os minerais preciosos ou as terras raras que serão encontradas, elas já são nomeadas por Deus. Tudo isso já tem um nome, tudo isso já foi criado. Então o homem não cria nada, o homem não descobre, o homem não cria nada. O homem, ele pode às vezes ir descobrindo algumas coisas que Deus deixou e que estão aí. Mas na realidade já existe, já é nomeado. E o homem pode contender contra quem é mais forte que ele, o homem pode contender contra Deus, o homem pode aumentar sequer 1 centímetro na sua estatura, o homem pode aumentar sequer anos de vida e vida de prosperidade? Não, o homem não pode, porque na realidade, quando for pedido a sua alma, ele não tem o que fazer. Ele tem que partir, ele tem a hora certa. Né? Mesmo que alguns adiantam essa hora, mesmo que alguns brincam com essa hora, mas tem a hora para partir. Então você não consegue escapar daquilo que já está planejado para você. E o planejamento que Deus te deu é para que você venha para esse mundo, que você aproveite o que tem de melhor, para que você coma, para que você beba, que você festeje toda a sua vida, celebre na presença de Deus, porque na realidade Deus, ele quer você celebrando com ele, Deus quer você se alegrando e aprendendo. O problema é que nós às vezes nos desviamos das nossas vidas, desviamos por buscar coisas que não tem onde buscar, por juntar coisas que não vai levar uma grama. E eu tenho certeza, quando eu partir, o que eu juntei, o que eu conseguia juntar, vai ficar para os meus filhos. Aí sim, mas não pode ser com pão de dores, não pode ser demasiadamente exagerado. Eu honro a minha família, os homens honram as famílias, as mulheres honram as famílias, as mulheres que trabalham hoje estão sempre honrando, mas tem que ter uma mente. Vou aproveitar daquilo que eu tenho, do melhor que eu tenho com a minha família, vai ficar para a minha família, tomara que não fique para um estranho. Porque aquele que não tiver filho vai ficar para o estranho. Então não adianta a luta que ele tem. Diz assim: sendo certo que há muitas coisas que aumentam a vaidade, que mais tem onde melhor? Porque quem sabe o que é bom nesta vida para o homem, por todos os dias da sua vaidade, os quais gasta como sombra. Porque quem declarará ao homem o que será depois dele debaixo do sol? Você partiu. Acabou. Aqui já era. Você não fará mais nada aqui. Cabe ao homem viver uma só vez. O homem não vai viver mais vidas. Há, infelizmente, algumas religiões questionáveis que acham que o homem vai estar sempre renascendo, mas não. O homem, ele vai nascer, viver a sua vez, e logo após isso virá o juízo. Virá, né? Na realidade, virá sim o juízo, porque tudo que ele fez. Agora, nós temos um período de boas coisas aqui, de coisas maravilhosas. Você pode ver que todas as pessoas que passaram por tribulações aqui, mas estiveram na presença de Deus, grandes coisas foram feitas. Como eu estava lendo no capítulo 1 de Jó, lá no início, que Jó disse que nu ele veio e nu retornaria, ele realmente retornou nu, em termos de coisas físicas, mas Deus deixou que Jó desfrutasse tudo aqui, por ele ser fiel e temeroso ao Senhor, por ser temente ao Senhor. Isso é a grande vantagem daqueles que temem a Deus. Pode vir nos dias maus, como vem para todo mundo,
mas você vai passar por eles e você vai ter grande confiança e alegria no Senhor. Se nós colocarmos a nossa firmeza em Cristo, a nossa firmeza nos ensinamentos de Deus, nós não passaremos por dias tortuosos colocando a esperança na parte financeira. Quando chegar a vez de cada um partir, vai partir. E levando aquilo que ele não trouxe para esse mundo, ele vai levar Cristo. Ele vai amontoar riquezas compradas de lá, não de cá. As riquezas do reino de Deus ele pode comprar estando aqui. Agora, ele não vai trazer nada para aqui. E não vai levar nada daqui para lá. Fique atento, aproveite a sua vida, aproveite os seus familiares, aproveite a sua juventude, aproveite tudo que tem. Tenha uma vida sábia perante Deus, tenha uma vida agradecida perante Deus. Se Deus te deu a capacidade de ajuntar riquezas, bom, é um dom de Deus. Use isso para gozar bem da sua vida. Aproveite ao máximo a riqueza que você juntou e abençoe pessoas à sua volta. Se Deus não te deu essa capacidade, Ele com certeza te deu outra. Outra capacidade você tem. Seja grato pelo que Deus te deu. Busque sabedoria. Busque do alto. Busque aqui é o temor do Senhor, mas busque isso constantemente, porque Deus vai lhe mostrar o que você tem de melhor. E o que você tem de melhor é comer e gozar a sua vida aqui, mas não esquecer do temor do Senhor. Esse livro de Eclesiastes é um livro maravilhoso, um livro que traz Salomão no seu período de vida, onde ele dizia que tudo era vaidade, ele estava buscando muito aprofundado o que tinha para ele entender com a sabedoria o que tinha aqui nesse mundo. Na realidade, no final, ele entendeu que tudo é temor ao Senhor. Nada que você busque de sobre-humano você vai conseguir aqui nesse mundo. Você vai ficar guardado aqui. O que você buscar de sobre-humano é Cristo. O que você buscar de outro mundo, tá além daqui, é Cristo. Você vai para o Pai, você retorna para o Pai. Se você conseguir entender isso, você realmente vai para o Pai. Se você não entender, ainda passará grandes perrengues na sua vida. O grande Senhor Jesus, ele não veio para julgar o mundo, ele veio para que fosse salvo. Ainda não veio para julgar. Mesmo que acreditemos que ele está às portas, e eu também acredito que está às portas, ele ainda não está julgando, ele ainda vai julgar. Mas aproveita uma coisa, Salomão estava passando por um período de transição. Salomão estava passando por um período de experimentar as coisas para poder perceber. E ele percebeu que muito nesse mundo é vaidade. Na realidade, você pode aproveitar de tudo que Deus te deu e a gente passa toda a vida como sombra, não aproveitando. E depois, nos dias de velhice, ainda fica arrependido de ter aproveitado. Então aproveite sua vida, aproveite na presença de Deus. Aproveite tudo que Deus te deu, tudo que Deus te deu. Que no seu tempo, na realidade, de velhice, você entenderá que você teve uma vida gloriosa na presença de Deus. E como disse Paulo, mesmo que o homem exterior se corrompa, o homem interior se renova de fé em fé. Então nós podemos nos renovar todos os dias por dentro, porque o espírito tem que ser renovado, a alma é renovada, o corpo retorna para o pó, mas a alma com o espírito vai para o Pai, vai para Deus, para quem conseguir trilhar esse caminho que é Jesus. Aproveite a sua vida, aproveite os bens que Deus te deu, não esqueça do Criador. Deus abençoe sua vida e assim que nós pudermos, estaremos novamente nos encontrando aqui. O Senhor Jesus abençoe vocês, abençoe a sua vida, abençoe a sua casa, abençoe as suas riquezas, abençoe tudo que você tem, mas principalmente abençoe o seu querer de conhecer Deus. Até mais.